Em 1970, o time do Flamengo ganha sua primeira Taça Guanabara. Mas, naquela época, ela fazia parte do Campeonato Carioca. Era uma competição importante, mas separada. Em 70 teve um jogo festivo entre a seleção carioca e o time do Flamengo. Foi também a despedida do Carlinhos Violino, lembra? Que depois seria técnico com 7 passagens no comando do Mengão, inclusive no Tetra em 87 e no Pentacampeonato Brasileiro de 92. Cara, eu lembro muito desse campeonato. Eu já tô dando aqui spoiler, foi mal, peraí. Nesse jogo, o Carlinhos, o Violino, deu a sua chuteira para o Zico. Lembra daquele paraguaio? O Fleitas Solite, aquele do tri de 53, 54, 55? Depois dele rodar times do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, ele voltou para o Flamengo. Em 1971 foi uma passagem rápida, apenas 39 jogos, mas deixou um legado inestimável para o Flamengo. Ele puxou das categorias de base um garoto franzino, que chamou a atenção do experiente técnico que levou para jogar com o time principal. E esse garoto era o Zico, o nosso galinho de Quintino. E Rodinelli, o deus da raça, também subiu em 71. O primeiro jogo do Zico foi em 28 de julho desse mesmo ano. E ele usava a camisa 9 para enfrentar o Vasco na Taça Guanabara. Ele não fez gol, mas deu um passe para Fio Maravilha marcar o gol da vitória da partida, que terminou em 2-1. O primeiro gol de Zico foi em agosto, contra o Bahia, no empate de 1-1 pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 71. Em 72, Zagallo, que jogou no time da Gávea de 51 a 58, assume o comando do Flamengo como técnico. Junto com a chegada dele, vieram vários jogadores do Botafogo, entre eles Paulo César Caju. Em 72, a Taça Guanabara passa a fazer parte do Campeonato Carioca e foi conquistada, adivinha por quem? Flamengo, que venceu o Fluminense por 5-2, com 3 gols de Caio Cambalhota, e também conquistou o Carioca com um gol do Cambalhota na final. O grande ídolo desse time, junto com Caju, era Doval, um argentino que fazia sucesso dentro de campo e com as mulheres. Jorge Benjó, que na época era só Jorge Ben, lançou a música narrando o lance do Fio Maravilha no jogo contra o Benfica, que realmente aquele ali foi um gol de placa. Em 73, Zico sobe definitivamente para o time profissional e o time ainda contratou, sabe quem? Dadá Maravilha. O meio de campo, Geraldo Assobiador, o zagueiro Jaime de Almeida e o goleiro Cantarelli viraram profissionais junto com o Zico. Em 74, Leovigildo Júnior vai para o profissional e Zico é eleito o melhor jogador brasileiro, ganhando sua primeira bola de ouro da revista Placar. No segundo semestre, conquistam o Carioca, o primeiro título deles no profissional como titulares. Lembrando que o Maestro é o jogador que mais jogou com a camisa do Flamengo. 872 partidas! Adílio chega ao time profissional em 75. Em 76, uma grande perda que chocou o Brasil. Geraldo vai fazer uma cirurgia de retirada de amígdalas e morre aos 22 anos. Ele tinha sido convocado para a seleção em 76 e era uma grande promessa para a Copa de 78. Comparado com Didi e Beckenbauer, ele encerrou a carreira de uma forma trágica e precoce. Foi organizado um jogo beneficente para ajudar a família de Geraldo, Flamengo versus Seleção Brasileira. Jogou a seleção de 70 e até Pelé, que morava nos Estados Unidos, que na época jogava no Cosmos, veio para esse jogo tão importante. Tita é promovido a profissional em 77. Nesse ano, o Márcio Braga é eleito para o seu primeiro mandato como presidente, cargo que ocuparia por mais 5 mandatos. Em 78, Raul Plasma chega ao time e a conquista do Carioca naquele ano teve uma grande importância na história do Flamengo. O clube, que vinha investindo na base em nomes como Zico, Adílio, Júnior, Rodinelli, Tita, mas desde 74 não ganhava nada. Se aquele time, comandado pelo grande Cláudio Coutinho, não ganhasse um título sequer, aquele mesmo elenco, que seria a base de 81, seria desmontado. Numa final emocionante contra Vasco, e um gol incrível de cabeça de Rodinelli,
o deus da raça, o Flamengo manteve o time que viria a conquistar o mundo. Mas antes de chegarmos a Tóquio, tem muita história para contar. Em 78, Leandro passa para o profissional e em 80 é a vez de Moser. Em 79, uma curiosidade, tivemos 2 campeonatos cariocas. O Flamengo ganhou os 2 e conquistou mais um tricampeonato. Por conta das enchentes em Minas Gerais, foi realizado um amistoso no Maracanã e Pelé jogou pelo Flamengo com a camisa 10, cedida por Zico. Dos 5 gols do Flamengo em cima do Atlético Mineiro, Zico fez 3 gols. Se fosse hoje em dia, ele pedia música. E nós ainda fomos presenteados com uma atuação brilhante de Júlio César, o Yuri Guerri. Lembra? Do mágico que entortava as colheres? Não, ele entortava os adversários. A década de 80 foi a mais vitoriosa da história da natação rubro-negra. O Flamengo se sagrou octacampeão do Troféu Brasil e octacampeão do Troféu José Finkel, que revelou atletas como Ricardo Prado, Rômulo Arantes Júnior e Patrícia Morim. Nos meados dos anos 80, o Flamengo passou a ser a base da ginástica artística brasileira e conquistou a hegemonia nacional absoluta no feminino desse esporte. O time feminino de vôlei, sob o comando do técnico Enio Figueiredo, venceu o brasileiro de 78 e de 80 com atletas do tipo Isabel e Jaqueline. Em 1980, o Flamengo conquista o seu primeiro campeonato brasileiro e acaba com aquele mimimi, com aquela ladainha de que o time só ganhava time do Rio, só ganhava Carioca e não tinha nenhum título nacional. Não, dessa vez não. Vamos à história. O Flamengo perdeu o primeiro jogo lá em BH, em Belo Horizonte. Rodinelli teve uma condição muito séria e Zico não tinha jogado ainda. Era dúvida para esse segundo jogo. Segundo jogo, o Maracanã estava lotado, um jogo lá e cá, e o empate dava o título para o Atlético Mineiro. Os caras fizeram desse jogo a partida mais emocionante, uma das melhores partidas que já aconteceu no estádio. O atacante Nunes, que tinha chegado nesse ano, foi o autor do gol. Um título épico nessa final de 3-2 para o Flamengo contra o Galo, um dos maiores eventos na cidade. Festa no Rio de Janeiro, todo mundo se vestiu de vermelho e preto. E logo depois desse título, a camisa que sempre teve listras mais finas passou a ter listras mais largas. E a camisa branca mudou. Ela que sempre teve o vermelho e preto no peito e o escudo no meio, passou a usar essas cores nos ombros e nas mangas. E prestem atenção, que essa camisa tem história. Em 81 começa a campanha da Libertadores. No meio da competição, Carpegiani, que já tinha se aposentado meses antes, assumiu como técnico e levou o time à conquista do título no dia 23 de novembro, na partida contra o Cobreloa do Chile. O palco dessa partida foi o estádio Centenário de Montevidéu, no Uruguai. E o Flamengo, adivinha? Venceu com 2 gols do Zico. Mas tem um jogo que eu não posso deixar de falar e não foi na Libertadores, foi no Carioca. Em 8 de novembro de 81, o Flamengo lavou a alma da torcida e devolveu o placar de 6-0 contra o Botafogo, se vingando da derrota de 72, com gols de Nunes, 2 de Zico, Lico, Adílio e Andrade. Foi uma metralhadora. Para muitos, um dos jogos mais importantes do Flamengo, mesmo que não tenha sido uma decisão. Só que o Flamengo também ganhou o Carioca desse ano. O ex-técnico do Flamengo, Cláudio Coutinho, morreu afogado enquanto praticava um dos seus hobbies, a pesca submarina, nas Ilhas Cagarras. E sua morte aconteceu há poucas semanas antes dele ver o time do qual ele participou, do qual ele montou e ajudou aquela base a se formar, ser campeão mundial. O Flamengo, que na época era presidido por Antônio Augusto Duche de Abrantes, encarou uma arquibancada com 74 mil pessoas no Estádio Olímpico de Tóquio, lá no Japão, para enfrentar o Liverpool na Inglaterra, pelo título mundial. A vitória de 3-0 ainda no primeiro tempo, com 2 gols de Nunes e um de Adílio, foi a consagração dessa geração. Todos os gols tiveram a participação do Zico e ele foi eleito o melhor jogador da partida.
Em 82, Flamengo ganha o bi do Brasileiro e Zico conquista a segunda bola de ouro. Em 83, o trio do Brasileirão no jogo contra o Santos no Maracanã. E esse é, até hoje, o maior público registrado em Campeonato Brasileiro, com 155.523 pessoas num único jogo. O último jogo oficial do Zico antes de ir para a Udinese, na Itália. Sob o comando da técnica Georgette Vidor, a Gávea produziu as maiores ginastas brasileiras. A primeira a brilhar foi Tatiana Figueiredo, que nas Olimpíadas de 1984 em Los Angeles conseguiu a 27ª colocação no individual geral, a melhor colocação da ginástica artística brasileira até então. O nadador Ricardo Prado foi prata nos 400 metros medley nessa mesma edição dos Jogos Olímpicos. E com a venda de Júnior para Torino da Itália, no ano de 1984, o então presidente Jorge Elal investiu dinheiro na compra do terreno, que hoje é o Ninho do Urubu. Em 85, Zico volta da Itália para o Flamengo e em 86 ganha mais um carioca com Bebeto em seu auge. Renato Gaúcho chega em 87, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e ganhou a bola de ouro. O Flamengo segue brilhando na ginástica entre 87 e 92. Quem se destacou foi Luísa Parente, ex-campeã brasileira e campeã pan-americana. Foi a representante do Brasil nas Olimpíadas em 1988, em Seul, e em 1992, em Barcelona. Em 89, Júnior volta e foi o último ano do Zico, antes dele ir para o Kashima Antlers, no Japão. Em fevereiro de 90, teve um amistoso de despedida do Galinho nos gramados brasileiros. Júnior, em grande fase, leva o Flamengo a conquistar a Copa do Brasil de 90, o Carioca de 91 e o Brasileiro de 92. Daniela Hipólito, uma das maiores ginastas brasileiras, é contratada como ginasta do Flamengo em 1994. Nesse mesmo ano, o Flamengo foi ao Japão para jogar contra o Kashima na despedida do Zico. E aí, tá curtindo? Já assistiu tudo? Já compartilhou com a galera? Não deixe de se inscrever no canal, dar o seu joinha e clicar no sininho para ativar as notificações. Ó, a gente tá aqui por você e pelo Flamengo, nossa nação.